Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o nosso país vive um dos momentos mais importantes de sua história. Estamos diante da oportunidade de sermos a grande nação do século XXI. O destino do Brasil poderá ser definido nesse mês de outubro de 2013. Está marcado para o dia 21 de outubro o leilão do campo de Libra, do pré-sal, o maior campo de petróleo do mundo, a maior reserva concentrada em um único campo, até hoje descoberta em toda a história da humanidade. 15 bilhões de barris de petróleo de altíssima qualidade. O mundo está entrando na terceira, última e definitiva crise do petróleo. O petróleo, assim como os minérios, não dá duas safras. Trata-se de uma riqueza finita. No mundo, a manterem seus níveis de consumo atuais, há petróleo para no máximo meio século, e com o agravante de que quanto mais se aproximar o fim das reservas, mais caro se tornará, e por isso mesmo mais cobiçado e com maior potencial de gerar conflitos. Numa perspectiva como essa, o mais prudente é conservar as reservas, jamais torrar as reservas. Os países com governos prudentes conservarão essa riqueza para seu próprio consumo. Os imprudentes, por outro lado, aqueles que não conseguem ver a necessidade de se ter um projeto de nação e que são embalados por projetos de curto prazo, estarão mais interessados em obter recursos financeiros fáceis, pois são movidos com a perspectiva de um ou, no máximo, 2 mandatos. As estimativas conservadoras são de que o pré-sal brasileiro tenha, no mínimo, 100 bilhões de barris de petróleo, o que significa dizer um pouco menos do que 10% das reservas mundiais atuais. Como fica fácil de perceber, temos diante de nós a possibilidade de enfrentar a terceira e definitiva crise do petróleo em condições extremamente vantajosas. É disso que se trata. Getúlio Vargas afirmou na sua hora derradeira, nesse que é um dos documentos mais importantes já produzidos no Brasil, a sua carta-testamento, que, abre aspas, quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras, fecha aspas. Vargas tinha a clareza de que liberdade nacional é sinônimo de soberania nacional e que um país somente é verdadeiramente livre e soberano quando deixar de ser subjugado economicamente, quando potencializar as suas riquezas, quando deixar de ser colônia em qualquer sentido. A Petrobras completa exatamente hoje 60 anos. Ela surgiu com a aprovação da Lei do Monopólio Estatal do Petróleo, de número 2004, de autoria de Eusébio Rocha, no dia 13 de outubro de 53, e que incumbiu a Petrobras de executá-lo. Nos últimos 60 anos, a maior e mais brasileira das nossas empresas, expressão usada pela propaganda da presidente Dilma na campanha eleitoral, passou por cima de todas as barreiras possíveis e imagináveis e se tornou a campeã mundial em tecnologia de prospecção e extração de águas profundas. Graças aos esforços realizados pela inteligência nacional em todas essas décadas, que tem como um dos símbolos o destacado geólogo Guilherme Estrela, descobrimos o pré-sal. A Lei 9.478 de 97 extinguiu o monopólio estatal do petróleo, criou a Agência Nacional do Petróleo, ANP, e determinou que a Petrobras devesse submeter-se ao programa de exploração ANP. A Petrobras passou a disputar
com toda e qualquer empresa do mundo a possibilidade de explorar campos de petróleo no seu próprio país. Novamente, a nossa estatal demonstrou sua competência e escreveu páginas de sucesso. Contudo, a Lei 9478 de 97 tinha como regime regulatório o regime de concessão. Nessa situação, que pode ser até adequada para áreas de alto risco exploratório, a concessionária paga na entrada um bônus alto, porque passa a ser a proprietária do petróleo a ser explorado. E, portanto, ela vai definir a priori quanto vai pagar para o Estado brasileiro. Por exemplo, na região de Rio Grande, há a possibilidade de ser encontrado petróleo. Rio Grande aqui no Rio Grande do Sul. Mas a possibilidade de sucesso na perfuração é de somente 15%. A empresa paga um bônus alto, corre o risco, e depois, se encontrar o óleo, tem participação maior no resultado. Percebendo a importância do pré-sal, no governo Lula surgiu a Lei 12.351 de 2010, que institui um novo marco regulatório, o regime de partilha de produção, no qual o grande elemento deve ser a participação do Estado Nacional no lucro óleo. Ou seja, como o risco de exploração é praticamente inexistente, o grande elemento a definir passa a ser como partilhar o lucro futuro. A Lei 12.351 de 2010 diz textualmente no artigo 12: o Conselho Nacional de Política Energética proporá ao Presidente da República os casos em que, visando a preservação do interesse nacional e ao atendimento dos demais objetivos da política energética, a Petrobras será contratada diretamente pela União para a exploração e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha de produção. Por tudo o que já dissemos anteriormente, não existe área em que o interesse nacional esteja mais em jogo do que em Libra, o maior campo de petróleo do planeta. Se essa área não for de interesse nacional, nenhuma outra área será. Nesse caso, o interesse nacional não existe. Mas além da nação existir, assim como seus interesses, a lei afirma explicitamente que o interesse nacional existe. Portanto, de acordo com a lei, Libra é o caso mais típico em que é necessário que a Petrobras seja contratada diretamente pela União. Mas como tem se comportado a ANP e o Ministério das Minas e Energia em relação ao leilão de Libra? Comporta-se em absoluto desrespeito à lei da partilha e introduzem no edital elementos que existiam na lei das concessões. Antes de prosseguir, quero citar as palavras recentes do ex-presidente da Petrobras, no governo Lula, José Sérgio Gabrielli. Diz ele: Libra é realmente um caso excepcional. Libra é realmente um prospecto extraordinário. A Petrobras, contratada pela ANP, fez a descoberta, fez perfurações exploratórias iniciais, já tem uma cubagem mais ou menos conhecida, com volume potencial já conhecido. Ele é hoje não só o maior campo do mundo, mas da história. Como é possível perceber, nas palavras de Gabrielli, a Petrobras já fez tudo. No campo de Libra, é só furar e sugar petróleo. O risco é praticamente zero. O edital de leilão, contudo, estabelece um bônus de assinatura de 15 bilhões de reais. Bônus elevado pertence ao regime de concessão. Não se estabelece um bônus alto na partilha, pois o que interessa é a participação elevada ao longo da exploração. Nós tiraremos trilhões de reais do campo de Libra.
Na medida em que o governo, através da ANP e do Ministério de Minas e Energia, estabelece um bônus de assinatura de 15 bilhões, isso aponta para 2 objetivos. Quer dinheiro vivo e rápido e privilegia os grandes trustes do petróleo, aos quais não faltam recursos nem poder político. Os senadores Roberto Requião e Pedro Simão mataram a charada. Serão recursos para o superávit primário, ou seja, para engordar ainda mais o capital financeiro. A sofreguidão do ministro Lobão é tanta que ainda em 2009, quando recebi o prêmio de personalidade do ano na Câmara Brasileira de Comércio da Grã-Bretanha, declarou que, abre aspas, a Petrobras não pode encarar sozinha a tarefa de desenvolver o pré-sal, fecha aspas. Mais recentemente, em 2 oportunidades diferentes, delineou muito bem, qual o papel que está exercendo o seu ministério e a ANP. Em entrevista a Reuters, para justificar o leilão de Libra, que o leilão de Libra é um negócio da China, afirmou o seguinte, abre aspas, disse Lobão, recorde-se que nos Emirados Árabes, por exemplo, as empresas ficam com 2% do petróleo do resultado da extração, 2%. E no mundo inteiro há interesse pelo petróleo dos Emirados Árabes. Aqui, os empresários vão ficar com muito mais, fecha aspas. O edital da ANP prevê 60% para a empresa exploradora. Vou repetir, 60%. Continuando, Lobão afirmou, não há negócio mais seguro que o pré-sal. Os empresários praticamente não correm riscos. Fecha aspas. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imaginem que qualquer um de nós que estamos agora nesse plenário descobrisse uma mina de ouro, que tivéssemos o trabalho de fazer a prospecção, de encontrar o ouro, de transformarmos sua extração num negócio líquido e certo, e então, na hora de usufruirmos, alguém impusesse, vai ficar com 40%, e o fulano de tal vai levar 60% para extraí-lo. Só pode ser uma piada. Se algum desavisado imaginasse que num negócio como a exploração do pré-sal, que fica a 8 quilômetros abaixo da superfície do mar, nós precisássemos de grandes multinacionais, porque não temos tecnologia e nem condições para fazê-lo sozinhos, nós teríamos que lembrar a esse desavisado que a Petrobras é líder mundial em prospecção e extração de petróleo e de águas profundas. Em outras palavras, não é segredo para nós. E com relação a não poder fazê-lo sozinhos, realmente não temos condições de esgotá-lo, torrá-lo em meia dúzia de anos. Mas não é e nem pode ser o interesse nacional fazer isso. O campo de Libra e o resto do pré-sal deve ser o nosso passaporte para o futuro e não servir para resolver o problema dos países desenvolvidos, desesperados pelo nosso petróleo, porque querem economizar o seu. Para reforçar o que acabei de dizer, cito o depoimento do ex-presidente, da presidente da Petrobras, Graça Foster, há poucos dias no Senado. Afirmou ela, eu conheço a Petrobras, conheço a área de exploração e produção, e independente das ideologias, não conheço